quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de Geografia de número 46. Hoje a gente vai trabalhar sobre mais um aspecto físico-natural de Santa Catarina, que é sobre o relevo catarinense. Então, os objetivos dessa aula são definir relevo compreendendo a sua importância, analisar como o relevo sofre mudanças estruturais, identificar as principais formas de relevo e as suas características, perceber como é o relevo catarinense e como ele se diferencia conforme as regiões. Então, para essa aula, vocês vão estar utilizando aí o caderno de geografia, o lápis, borracha e a caneta. Então, o que é o relevo? O relevo é um modelo da superfície do planeta. Superfície é o chão que a gente dispõe no nosso planeta, tá? Então, graças à superfície, né, o nosso planeta é um planeta rochoso que possui superfície e a gente se encontra nessa superfície graças aí à gravidade. Então, as formas que a camada, né, isso é as formas que a camada externa apresenta devido às ações dos agentes internos e externos. A gente vai ver que o relevo ele sofre influência por questões que vêm de fora e de dentro dele mesmo, tá? Então, o relevo ele tem muita importância aí para a humanidade. A gente vai estar vendo isso agora no próximo slide. Então, o relevo ele é a base da formação das paisagens existentes. Toda paisagem que a gente observa, ela está disposta ali justamente porque temos um relevo, tá? Pois exerce influência no clima e, consequentemente, também no tipo de vegetação, né? Sem o relevo, sem superfície, como poderíamos plantar algo, como teríamos um local para pisar, tá? Então, extremamente importante. A geografia, que é a ciência aí que estuda todo o planeta, ela tem muito interesse nessa questão do relevo. O relevo ele é bastante abordado na disciplina de geografia aí por diversos anos na escola. Justamente por quê? Porque esse elemento ele é importante para a distribuição do planeta, tá? Então não é todo tipo de relevo que pode ocorrer a habitação, a ocupação e a organização desse espaço geográfico, ok? Então aqui a gente percebe, por exemplo, nessa imagem, nós notamos aí esses morros. Será que poderia haver ocupação humana aqui, formar uma cidade aqui no pico desses morros? Com certeza não. Tá? Então, a gente tem formas de relevo diferentes e conforme cada forma, a ocupação humana ou não. Modificações do relevo. Para um relevo se formar e se modificar, ele pode sofrer influências externas e internas. As influências externas são aquelas que agem de fora para dentro, externa vem de fora para dentro. Como, por exemplo, ações dos seres humanos, né? Então, o ser humano vai lá e constrói uma rua. Ele vai estar modificando aquele relevo. Vai estar enchendo de terra ou vai estar tirando, né, terra ali para estar fazendo, né? Então, ele vai ser alterada a forma de relevo daquele local pela ação humana. E também pode ocorrer devido aí à ação da natureza, como, por exemplo, a chuva. A chuva também pode acabar modificando os relevos. E temos influências internas, aquelas que ocorrem lá dentro mesmo do relevo, como por exemplo os vulcões que também podem estar modificando aí o relevo. Formas de relevo. As formas de relevos, elas se referem a como ele se dispõe. O que é forma de relevo? É a estrutura daquele relevo. Como que aquele relevo é? Será que todo relevo é igual? Claro que não. Então, há diferentes formas de relevo. E a gente vai estudar, agora a gente vai estudar as principais e depois a gente adentra sobre o relevo catarinense. Então, a gente vai estudar sobre os planaltos, planícies, depressões e serra. Então, as planícies, elas são regiões planas ou com poucas ondulações, constituídas pelo afastamento de sedimentos arrastados pela água ou pelo vento. Então, esse arrastar de substâncias pela água ou pelo vento formam aí as planícies, que são regiões planas, que a gente consegue ver lá o horizonte, porque elas não têm essas interferências, essas ondulações. Na maioria das vezes, essas regiões elas vão estar sendo localizadas, vão estar presentes em áreas de baixa altitude, ou seja, regiões mais baixas, principalmente regiões litorâneas.
Já os planaltos são terrenos também planos, mas são terrenos que estão em regiões mais altas. São cercados ao menos por um dos lados por áreas mais baixas. Então, um dos lados é mais alto e o outro lado é mais baixo. Provavelmente vocês já ouviram falar do Planalto Norte Catarinense, no noticiário, enfim. Por quê? Porque a nossa região é considerada Planalto, a nossa região é São Bento do Sul. Então, Planalto Norte Catarinense, porque nós moramos na mesma região norte catarinense e aqui a predominância do relevo é o Planalto, está bastante acima do nível do mar. E nós temos as depressões, né? Uma depressão é um grupo de relevos planos ou ondulados que localizam-se abaixo dos níveis de altitude das regiões vizinhas. Então, nós temos diversas regiões vizinhas, mas aqui nós temos uma depressão, ou seja, nós temos um relevo mais rebaixado. Isso são as depressões nos relevos. E daí nós temos as serras. As serras, elas se estabelecem em relevos acidentados, são relevos aí mais ondulados, com bastante desníveis, em forma de cristais e topos pontiagudos, né? Mais pontudinho ali, o pico ali da serra. Ou em margens elevadas por planaltos. Então aqui nós temos uma imagem de serra, inclusive nas serras a gente consegue perceber aí que há bastante criação de ruas, então há uma modificação nas serras também, como por exemplo a Serra do Rio do Rastro aqui em Santa Catarina. Galerinha, nessa imagem aqui a gente consegue perceber essas formas de relevo que a prof falou. Por exemplo, Serra ou Cordilheira, mais pontudinho. A montanha também, mas não tem essa ponta tão pontiaguda, né? Ela é um pouquinho mais ondulada. Aí nós temos o morro mais ondulado ainda e não tão alto quanto a montanha. Aí nós temos o vale, que seria a depressão, aqui fica entre duas montanhas. Temos o planalto, notem, planalto e planície. O planalto, ele é plano, mas ele está alto, por isso planalto, plano alto. Enquanto que a planície está baixa, né, a nível do mar. E a ilha, né, essa forma de relevo disposta ali na água. Sobre o relevo de Santa Catarina, ele é um dos mais acidentados a nível Brasil. O relevo acidentado significa que ele tem aí muitos buracos, montanhas e desníveis. Não é um relevo tão plano, tá? Ele apresenta níveis diferentes, alturas diferentes. O nosso estado tem 3 tipos de relevo em predominância, que é a planície costeira, a serra e o planalto. A planície costeira, ela corresponde a uma estreita faixa situada na porção leste do estado. Por quê? Planície costeira significa que ela está na costa. A costa é no litoral do nosso estado, certo? No mar, na costa da praia, tá? Então, a planície costeira ela está ali nessa região litorânea, onde existem praias, dunas, baías, entre outros. A sua largura ela vai variar de extensão norte e sul, tá? No norte, chega aí a 26 quilômetros de planície costeira. No Vale do Itajaí, que fica mais centralizado, 85 quilômetros. E lá mais para o sul, em Florianópolis, apenas 500 metros. Tá? Então, a gente nota a variação da planície costeira entre região norte, mais centralizada, e região sul. A sua altitude é de 0 a 200 metros e o contato entre a planície costeira e as serras litorâneas marca grandes diferenças de altura. Nós vamos ver depois no mapa ali como se dispõe o relevo em Santa Catarina. Então, a planície costeira, logo depois dela, vem a serra. O Planalto ocupa a maior parte das terras de Santa Catarina e é onde se localiza o ponto mais alto do estado, que é o Morro da Igreja, com aí 1.822 metros de altura. No Planalto são encontradas florestas araucárias e os campos. A gente vai trabalhar sobre vegetação na próxima aula, inclusive. Tá? Então, aqui a gente tem uma imagem que representa o Planalto.
é justamente essa ideia de plano alto. São Bento do Sul é considerado uma região onde o relevo predominante é o planalto. E nós temos a serra. A serra fica entre o litoral e o interior, entre a planície costeira e o planalto, tá? A serra mais conhecida do nosso estado é a Serra do Rio do Rastro, que eu trago a imagem aqui para vocês, localizada lá no sul catarinense, na cidade de Lauro Miller, tá? É uma serra aí que possui mais de 200 curvas, é uma serra bem demorada para percorrer, justamente por conta aí devido à grande quantidade de curvas, mas é uma serra bem bonita. Galerinha, então aqui nesse mapa a gente consegue perceber o que está de verde é a planície costeira. O que está mais amareladinho ali é o planalto e o que está de laranja são as serras, tá? Então a gente consegue perceber que aqui nós temos a planície costeira, um pouco de serra nós temos aqui também, dispostas, e também temos aí aqui mais centralizado também serras e o planalto de amarelo, né? Inclusive nossa região aí fica na região de Planalto. Galerinha, vocês concluíram então essa lição. Agora vocês vão estar realizando aí algumas atividades sugeridas sobre o relevo mundial, o relevo catarinense. Espero que o conteúdo tenha ficado claro. Até a próxima e bons estudos!